Fala traders, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai estar dando uma olhadinha aqui em alguns cenários que a gente pode estar pegando por meio de capturas de liquidez em estruturas abaixo de fundos e como também participar desse cenário sem a captura de liquidez, principalmente ali no conceito de estruturas. Galera, para quem não tá ciente, né, aqui no meu Instagram eu posto diariamente minha rotina, posto ali os desenvolvimentos das operações, algumas operações que foram desenvolvidas, outras que não foram, contexto, como que a gente faz análises. Vou estar deixando aqui para vocês, tanto na descrição quanto fixado aqui na direita, né? O meu Instagram e também o nosso YouTube aqui, onde ocorre todas as lives quinta-feira, ao vivo, operando nesse desafio da FTMO, certo? Então, conto com vocês, participem aí, já deixa o like, se inscreve, deixa o sininho aí ativado também para vocês receberem todas as notificações. Vamos juntos e fui! Vamos lá, pessoal, então vamos entender aqui alguns conceitos antes da gente começar com o nosso vídeo e mostrar ali os desenvolvimentos. Primeiramente, a gente tem que entender aqui os conceitos de liquidez, pessoal. Então, estruturas de liquidez são fundos e topos, sejam descendentes ou ascendentes, beleza? A gente tem também aqui estruturas laterais de liquidez, então fundos e topos nivelados que montam ali um equilíbrio. E também zonas líquidas. Vamos entender cada uma por partes. Começando aqui, então, por fundos e topos descendentes e ascendentes. Pessoal, quando o preço ele gera uma impulsão, pós isso correção e pós isso uma nova impulsão que quebra uma máxima anterior, isso gera liquidez abaixo deste fundo válido. Esse movimento ele é chamado de BOS, tanto para compras quanto para vendas. Então esse aqui é um BOS de alta, tá? BOS de alta. E aqui também temos um BOS de venda, que é um pivô, tá? Esse movimento ele também é chamado de pivô. É a mesma coisa para vendas, ele gera uma estrutura, né, de baixa, depois ele volta corrigindo e aí ele volta novamente, gerando uma nova estrutura que renova as mínimas, deixando essa máxima com bastante liquidez, beleza, pessoal? Esse é o primeiro tipo de liquidez, preço vai, captura liquidez, limpa essa região e gera aqui um padrão de reversão chamado choque, tá? Esse padrão de reversão ele tende a mudar a característica da tendência, inclusive esse é o nome dele. Choque, pessoal, em inglês é change of character. Então o que é isso? É a mudança da característica do preço. Antes o preço estava em tendência de baixa, gerando aqui movimentos de continuidade de tendência, tá? Esses pivôs, eles são movimentos de continuidade de tendência. Então vocês podem ver que durante a estrutura, ele vem gerando esses movimentos de continuidade de tendência ao longo do movimento, ó. Então ele, ó, faz aqui 1, 2, 3, gera um BOS, depois ele monta 1, 2, 3, gera um BOS, depois 1, 2, 3, gera um BOS aqui também, certo? Isso aqui é uma tendência de alta, tendência de baixa, a mesma coisa. Por isso que esse movimento é chamado de movimento de continuidade de tendência, ok? Com isso, né, a gente pode refletir sobre o seguinte ponto. Quando a gente tem um movimento de continuidade de tendência, e aí esse movimento ele é quebrado, isso aqui geralmente indica uma reversão. Principalmente se ele voltar, testar essa região e gerar novamente uma nova impulsão. O que isso aqui mostra pra gente? Antes ele estava numa impulsão de baixa, né, numa tendência de baixa, ele rompe a tendência de baixa por meio dessa tendência, dessa impulsão, né, pessoal? Isso aqui indica pra gente um padrão de reversão, que é o choque. Esse teste, ele é só uma validação desse movimento. A partir do momento que ele já deixa esse movimento neste ponto, ele já está validado o choque. Já é possível montar uma venda, uma compra aqui nessa região, né? No caso, seria uma compra, stop abaixo do fundo, para participar de todo esse movimento, certo? Mas a gente gosta de filtrar a região para ficar melhor posicionado, para se posicionar num preço mais barato e conseguir aproveitar o movimento um pouco mais, beleza? Então, olha só, captura de liquidez, ela vem a partir do choque, que é um movimento de reversão, 1, 2, 3, quebra topos, volta para o teste e desenvolve, ou então de padrões de continuidade de tendência, que é basicamente o POI, ele limpa a liquidez, volta subindo, gerando 1, 2, 3, quebra fundos e quebra topos. Neste caso, ele volta para testar a região e desenvolve todo este movimento, fechou? Então, olha só, o POI, pessoal, ele é um padrão de continuidade de tendência de alta que é rompida, indicando reversão, e que é rompido novamente, indicando uma continuidade de tendência maior. Basicamente, ele gera aqui pra gente um BOS maior neste movimento, ó. A gente pode até marcar em vermelho, o desenho é semelhante, o diferencial é que ele deixa um fundo antes de fazer essa nova impulsão, o que deixa muito mais forte aquele fundo interior. Por quê? Porque a partir do momento que ele gera aqui 1, 2, 3, quebra fundos e volta para subir, esse fundo se torna um fundo muito mais validado pós limpeza de liquidez do fundinho anterior. Beleza, pessoal? Então esse é o padrão de continuidade de tendência. Para baixo ele funciona da mesma coisa, 1, 2, 3, quebra topos e quebra fundos. Ele valida também uma região. Quando ele gera isso, pessoal, toda essa região se torna uma zona de compras ou uma zona de vendas. Nesse caso aqui é uma zona de vendas, tá? Ele gera uma zona de oferta nesse movimento. E aí, pessoal, quando a gente está falando aqui de compras, nesse caso, a zona de demanda, tá?
uma zona de demanda, é uma zona de compras, ele fica exatamente nesse movimento inteiro. Pessoal, com isso a gente consegue partir para o segundo tipo de liquidez, que são as estruturas laterais, certo? Então a gente tem aqui dois tipos de estrutura lateral. A primeira estrutura, ela é uma estrutura lateral com captura de liquidez, né? Então como que funciona uma estrutura lateral? Primeiro a gente tem que entender o controle daquela estrutura. Se ela tem controle comprador, se ela tem controle vendedor. Nesse caso, a gente vê aqui na nossa frente uma estrutura com controle comprador, o preço cai, começa a andar de maneira lateral, mostrando equilíbrio. Esse equilíbrio ele tende a gerar um desequilíbrio posteriormente, que seria uma tendência. Como que a gente vai identificar aqui os pontos principais de reversão ou então ali de contexto para a gente conseguir montar uma posição nesse movimento? Simples. Primeiro ponto, ele cria aqui fundos nivelados. Fundos nivelados é um nível de suporte, tá? Para quem não sabe o que é suporte e resistência, pensa no chuveiro. O chuveiro, ele tem a resistência na parte de cima que aquece a água, certo? É nessa região onde a gente geralmente monta vendas. E aqui embaixo tem o suporte, que é onde a gente liga a água, certo? É onde a gente monta as compras, beleza? Então a água vai sair daqui de baixo e vai lá para cima, beleza? Então olha só, nesse caso a gente tem um suporte, que são fundos nivelados. Isso aqui já é um ponto interessante, já mostra que o preço não consegue romper a região de compras, certo? O segundo ponto é que o preço anda acima dos 50% da estrutura. Isso aqui também indica pressão compradora, o preço está empurrando essa região para cima, né? Então a demanda está empurrando o preço para cima. E por fim, o terceiro ponto são os rompimentos na região da resistência, que indica para a gente ali a aceitação a níveis mais altos e também que a região de vendas não está sendo respeitada. Todo esse contexto, pessoal, ele pode ser usado para a gente montar uma posição de compra aqui embaixo. Caso o preço venha limpar a liquidez abaixo do suporte, né? Então ele fura a região, vem caindo. A hora que ele vem caindo, ele desenvolve para a gente aqui então o choque, que é o movimento de reversão. A gente pode montar a nossa posição compradora exatamente no teste, stop abaixo, para aproveitar todo esse movimento de alta que vem por sequência, beleza? Pessoal, outro tipo de estrutura são as estruturas laterais sem captura de liquidez, que são essas estruturas que está aqui na nossa tela. Deixa eu puxar ela aqui para vocês, para um canto mais reservado, né, para a gente conseguir estar analisando melhor. Então, olha só, esse tipo de estrutura, pessoal, ele funciona do mesmo jeito, tá? Ele cria aqui fundos nivelados, anda mais na parte de cima do que na parte de baixo, tem furos na região, e aí ele vem subindo, só que ele não limpa a liquidez abaixo do suporte. Ele geralmente tem muita pressão de demanda, e aí ele simplesmente age a favor da pressão de demanda, rompe a região da resistência. Aqui na parte de cima a gente consegue ver ele subindo, começar a cair de maneira harmônica, né? Então ele sobe forte, cai fraco, volta subindo, gerando aqui POIs de continuidade de alta. Lembrando que POI é um movimento de continuidade. Se a gente pega todo esse contexto, tudo vira um movimento de continuidade. O padrão do BOS, que é um movimento de continuidade de tendência, mais um padrão do POI, que é um movimento de continuidade de altas, né? Então ele vem aqui e gera aqui o POIzinho, e a gente pode montar uma posição compradora através desse contexto de estrutura lateral favorável a compras, né? No caso, acumulação aqui atrás, um movimento de continuidade de tendência e um movimento de continuidade de altas. Tudo isso gerando contexto a favor da nossa compra, pessoal, né? E por fim, a gente tem também as zonas de liquidez. Então a gente possui zonas de liquidez de compra e zonas de liquidez de venda, que são os POIs em escala um pouco maior, tá? Então todo POI gera uma zona de liquidez. Nesse caso, a zona de liquidez pode ser marcada desde os topos até as mínimas, desde os 50% até as mínimas e também desde a quebra do fundo anterior até as mínimas, tá bom? Essas regiões são regiões de interesse, regiões muito fortes para a gente ficar de olho nesse movimento. E aí, são boas regiões para a gente montar aqui uma posição compradora. Então, a compra viria exatamente aqui, stop abaixo do fundo, para pegar todo esse movimento de alta, né? Quando a gente protege o stop abaixo do fundo, pessoal, lembrando que esse é um fundo forte, certo? Por conta do movimento de BOS, é exatamente assim que os bancos operam, beleza? Eles colocam posições ali protegendo abaixo dos fundos. Todos os operadores fazem isso, beleza? E aí, protegendo as operações abaixo do fundo, a gente evita do preço ir lá e pegar a nossa posição. Claro, pessoal, nada no mercado é 100%, então vai ter vezes que o preço vai ir lá mesmo assim e vai acabar tirando a gente de jogo. Mas a gente pode estar fazendo essa proteção ali como um meio de evitar tomar o stop daquela forma, certo? Então aqui tem as zonas para venda também, que é basicamente um POI invertido, é só você virar ele de cabeça para baixo, tudo que era compra vira venda, então o preço testa a região e desenvolve o movimento de baixa. Pessoal, vamos dar uma olhadinha agora nesses cenários na prática, né, olhando um gráfico aqui direto. Então olha só, a gente está aqui em cima no cenário favorável para compras nessa estrutura que vai ter captura de liquidez. Então olha só, deixa eu limpar para vocês aqui
toda essa região. Perfeito? Então, olha só, esse aqui é o primeiro cenário que eu queria mostrar pra vocês, ó. A gente tá no gráfico de 1 hora e dá pra ver já essa grande estrutura lateral, o preço andando de lado, em equilíbrio nessa região. Primeiro ponto que a gente tem que ficar de olho, fundos nivelados. Tudo bem que aqui eles estão dando umas furadas, mas mesmo assim são fundos bem nivelados. Você vê que o preço chega nessa região e já dispara pra cima. Chega na região, dispara pra cima. Chega na região, dispara pra cima. Isso aqui mostra presença de força compradora, tá? Segundo ponto, ele anda mais na parte de cima da estrutura, né, acima dos 50%, do que na parte de baixo. Isso mostra também pressão compradora. O preço está empurrando o preço para cima, né? A demanda está empurrando o preço para cima. E aí o preço tem dificuldade em chegar nas zonas de compra, que seria o suporte. Logo acima, pessoal, temos também a resistência sendo furada e andando de lado. Isso mostra ali que o preço está aceitando níveis mais altos, beleza? E que também tem uma grande resistência do preço a começar a cair. Então ele rompe essa região na resistência, né? E aí ele tem dificuldade em cair e facilidade em subir. Mostra que zonas de venda não estão sendo respeitadas pelo preço, certo? Aqui atrás a gente também possui uma zona líquida, que é toda essa zona marcada em cinza por meio do POI, né? Então o POI ele se identifica exatamente assim. O preço ele vem subindo, faz 1, 2, 3, quebra fundos e quebra topos. Isso cria aquela zona de demanda que eu comentei com vocês. Também gera um contexto forte para compras, tá? Bom, dito isso, com todo esse contexto de compras ao nosso redor, o preço vem capturar a liquidez, ele limpa a liquidez e lá no 15 minutos aproximadamente, deixa eu dar uma olhadinha com vocês aqui, ele limpa a liquidez e vem gerando aqui movimentações favoráveis a compras nesse movimento. O preço vai lá, cai forte, a hora que ele vem subindo, ele sobe forte também. E bem aqui a gente pode montar nossa compra no choque, tá? Então o choque, ele tá bem aqui, pessoal. O preço vem e faz 1, 2, 3, quebra para cima com intenção, com força, mostrando que agora a presença da demanda veio em primeiro plano. Ele volta para testar a região e desenvolve ali bem mais de 3 vezes o risco. Nesse caso, pessoal, a maioria dos testes pode ser montada direto no 50%. A partir do momento que ele quebra o topo anterior por meio dessa impulsão de alta, ó, a partir dos 50% já é uma boa região para a gente estar montando essa movimentação de compra, stop abaixo do fundo para proteger a região, e aí levar ali até no mínimo 3 vezes o risco, que é um risco-retorno favorável, um risco-retorno que permite a gente ter lucros ao longo do tempo. Então o preço vai lá, testa a região e desenvolve ali toda essa grande movimentação, assim como a gente tinha comentado. Ó, ele vem subindo um pouquinho, e aí ele vai lá, testa a região, depois ele volta se escalando aqui e dispara pra cima, certo? Aí que ele tá chegando lá. Tá indo, calma que ele tá meio lento. Então, perfeito, pessoal. Ele vai esticando aqui. E aí, se aproximando lá do preço, ele dispara e atinge o nosso alvo de 3 vezes o risco. Totalizando essa movimentação, a gente pode puxar até numa hora para dar uma olhada mais precisa, né? O preço ele vem e dispara para cima ali e vai subindo até romper a região de cima da estrutura, que seria essa zona aqui. Então ele vai subindo bastante. A gente poderia levar esse movimento para bem mais de 3 vezes o risco, certo? Fazendo conduções, a gente consegue pegar aqui bem mais de 10 vezes o risco, 14 vezes o risco, 15 vezes o risco em uma única movimentação, quase 20 vezes o risco. Beleza? Claro, pessoal, é muito difícil participar dessas movimentações gigantescas, tá? Tem que ter muito culhão para conseguir pegar um movimento todo desse, mas ali no mínimo 3 vezes o risco é o que a gente aceita. A gente só sai depois que passa de 3 vezes o risco, tá? 3 vezes o risco, 2,86, 2,90 já é uma boa região ali para a gente começar a efetuar as conduções para próximo do preço, para proteger também o nosso lucro, não só o nosso prejuízo. Perfeito, pessoal? Vamos dar uma olhadinha agora no segundo cenário, seria um cenário aqui de estrutura sem captura de liquidez, tá? Então a gente vê aqui os mesmos conceitos, ó, fundos muito bem nivelados, ó, vocês podem enxergar nitidamente os fundos nivelados nessa região, tá bem bonito mesmo. Aqui o preço também andando acima dos 50% da região, que demonstra pra gente que o preço tem ali a pressão da demanda empurrando ele para cima, né? A demanda sempre, as compras, né, empurrando ele para cima, mostrando dificuldade em cair, facilidade em subir. Ele rompe a região da resistência, também demonstrando que zonas de venda não estão sendo respeitadas pelo preço. Isso aqui indica pra gente que compras estão mais fortes que venda. E aí, o preço nem testa ali, ele nem chega a capturar a liquidez abaixo da estrutura. Ele só simplesmente rompe a região, vem subindo. A hora que ele vem subindo, ele desenvolve exatamente aquele padrão que eu comentei com vocês. Ele sobe forte, forma um BOS por meio dessa movimentação. Esse movimento harmônico de correção demonstra pra gente
que o preço não tem interesse em cair e tem interesse em subir, né? Já que ele sobe forte, cai fraco. E aí, bem aqui nessa movimentação, durante toda essa impulsão, a gente consegue enxergar uma movimentação de POI, que é a continuidade de altas, tá? Então o preço vem aqui, dá umas corrigidas nesse movimento, certo? Ele sobe bastante, começa a corrigir, e bem aqui ele valida o nosso POI de alta, tá? O preço tá bem aqui, vou mostrar para vocês próximo ao preço. O POI ele é feito dessa forma. Ele vem e faz 1, 2, 3, quebra os fundos e lá na frente quebra as máximas, ó. O desenho é exatamente daquela forma que a gente desenhou anteriormente, né? Toda essa região se torna uma região de compras. Você pode comprar direto na zona, certo? Com o stop abaixo do fundo. Você pode efetuar uma compra no 50% da estrutura, com o stop abaixo do fundo, ou então na quebra, né? A quebra ela tá demarcada dessa forma, ó, na linha vermelha. Então a quebra ela fica bem ali. Você pode montar uma posição na quebra também, para pegar no mínimo 3 vezes o risco, mostrando a diferença entre montadas de posição, tá, pessoal? Essa é a posição na quebra. Vou mostrar uma posição no 50% da estrutura, como ficaria. Beleza? Então, usando o mesmo padrão de stop, a entrada no 50% da estrutura seria uma entrada mais ou menos aqui, com stop na mesma região, para pegar um movimento de no mínimo 3 vezes o risco. E por fim, uma entrada direto na zona, para vocês terem ideia do que é o escalonamento de ordens, beleza? Então, uma entrada direto ali na zona, você entraria mais ou menos aqui, stop também na mesma região, abaixo ali do fundo, para pegar 3 vezes o risco. Então, pessoal, quanto mais você vai filtrando a região, menor a chance de você tomar uma região onde ele não pegue ali, né? Então, às vezes, pode ser que o preço não pegue essa região e desenvolve, porém, quando ele pega, você tem um desenvolvimento muito mais rápido do que as outras, né? Se você monta direto na região, seu desenvolvimento é um. Se você monta no 50%, seu desenvolvimento é outro. E se você monta ali na quebra, seu desenvolvimento é extremamente menor, com um risco-retorno muito favorável. Geralmente, pessoal, o preço ele tende a andar na zona cheia. Então ele volta para testar a zona cheia e desenvolve 3 vezes o risco da zona cheia. Se a gente monta a posição na quebra, a gente consegue pegar todo esse movimento da zona cheia e participar dele, levando ali quase 9 vezes o nosso risco, pessoal. É extremamente relevante essas informações, porque a gente consegue montar posições que podem ser ali um bom desenvolvimento para a gente. Então, olha só, montando a posição direto aqui nessa região, ó, vamos colocar a posição na quebra, na verdade, abaixo dos fundos, ó. Então, toda essa zona cinza representa a nossa montada de posição, né? A gente marca ela ali desde a quebra do fundinho. Aqui na frente, a gente pode colocar nossa entrada, stop abaixo dos pavis, né? Abaixo das mínimas, para aproveitar 3 vezes o risco. Vamos botar na prática aquilo ali que a gente desenhou agora. Beleza? Então, olha só. Filtrando aqui, colocando a posição lá em 3 vezes o nosso risco, certo? O preço vem aqui. A gente pode colocar também direto no 50%. Vamos filtrar os 50% da região para vocês terem uma ideia de como fica essa zona, tá? Então, 50% da região a gente pode marcar aqui, ó. Fica bacana também. Essa é uma posição no 50% da região. Cadê? Vou pegar aqui, é mais ou menos aqui. Nesse caso, 50% ele tá bom por causa dos pavis, tá? Se a gente for pegar 50% direto do bloco, ficaria mais ou menos aqui a posição de 50%, ó. Então, 50% da zona seria ali, tá? Independente, pessoal, pode montar onde vocês se sintam confortável. Para pegar aqui 3 vezes o risco. E por fim, a posição cheia, né? Direto ali no fechamento dos candles, ó. Então, pegar ali direto no fechamento dos candles. Stop abaixo dos fundos. Para aproveitar o movimento de 3 vezes o risco. Vamos comparar aqui como que seria o nosso desenvolvimento se a gente montasse uma posição em cada uma desses cenários, né? Então, olha só, o preço volta para testar a região. Pega a nossa zona ali direto na quebra, também ativa a zona ali do 50%, também ativa a região do 100% da movimentação. E aí ele dispara, né? Primeiro ponto que ele vem subindo, ele atinge o 3 para 1 da nossa movimentação ali da quebra, depois ele atinge o 3 para 1 da movimentação de 50%, e aí ele vem subindo um pouco mais e chega próximo ali, não chega a atingir ainda, calma, vamos ver se ele atinge ali novamente. Dá umas niveladas, anda um pouco mais, e aí ele atinge por final a zona direto da entrada, né? A entrada direto na zona. Perfeito? Então foi uma movimentação que se a gente aproveitasse todo esse cenário, a gente teria pego ali, no mínimo, 4 vezes o risco e 4, né? Então, quase 4 vezes e meia, tá? Isso aqui conta muito, tá, pessoal? Quando a gente pensa ali que uma vez o nosso risco pode ser uma diferença entre 10 reais e 1.000 reais, 4 vezes o risco é muita coisa, né? Então,
assim, são movimentos que a gente consegue fazer uma filtragem bem bacana. Vou mostrar para vocês agora um cenário real de uma operação que eu peguei em live com vocês. Lembrando, para quem não me conhece, eu faço live todas as quinta-feiras operando ao vivo na conta da FTMO Challenge. A gente está tentando passar no desafio. FTMO é uma mesa proprietária onde você consegue operar com o capital da empresa, beleza? E aí por lá você passa por um teste, uma prova mesmo, tipo um simulado, ou então um vestibular, né? Você faz um vestibular do trade e após você passar nessa prova, você consegue estar ganhando uma conta financiada operando com o capital deles. E aí de 90 a 80% dos seus ganhos é seu e 10 a 20% dos seus ganhos é da mesa, beleza? Então olha só, na FTMO a gente está tentando passar no desafio, o desafio ele precisa ganhar ali $1.000 para conseguir passar. Eu estou fazendo o desafio da conta de 10 mil. Então eu preciso atingir $1.000 de lucro para conseguir passar. Nessa operação que eu peguei com vocês, eu consegui recuperar todos os meus stops e tô bem legal lá na conta, beleza? Voltei pro 0 a 0. Então olha só, vou trazer aqui com vocês o cenário. A gente estava presente ali no Shao SD, eu vou mostrar para vocês depois do desenvolvimento a parte, certo? Então aqui no Shao SD, o preço ele vem caindo bastante, ele limpa a liquidez abaixo de um fundo válido, que é aquele fundo ali, ó, o preço vem, faz 1, 2, 3, valida o fundo. Ele também entra numa região de demanda, que é toda essa região de POI aqui, né? O preço vai, faz 1, 2, 3, quebra fundos, quebra topos, é um POI válido essa movimentação, certo? Uma boa zona ali. Se a gente puxar lá no gráfico de 1 hora, dá pra ver certinho, certo? E aqui no 15 minutos a gente consegue ver o preço ele andando de maneira lateral. Então ele nivela fundos aqui, ele fura a região de cima e anda acima da região de 50%. Tudo isso gera um ótimo contexto comprador. Então caso o preço ele viesse subindo, desse uma corrigida fraca, voltasse subindo gerando POI de compra, a gente poderia ali ter um bom cenário favorável para essa compra que a gente montou. Lá na frente o preço ele vem se esticando, né? Dá umas andadas aqui, começa a dar umas lateralizadas, beleza? Fica aqui um bom tempo nesse vai e vem. E aí, pessoal, olha só que interessante, isso é um contexto muito bacana. Quando entra uma grande presença de oferta na região, ou uma grande presença de demanda, esse, no caso aqui, esses candles cheios, isso aqui geralmente representa volatilidade de notícia, ou então até mesmo abertura de mercado. Então o preço ele representa uma grande volatilidade, ele tende a devolver totalmente esse movimento. Eu comentei isso na live durante o desenvolvimento desse trade, que ele tendia a desenvolver tudo aquilo que ele veio trazendo. Então ele caiu bastante, ele tende a devolver esse movimento pelo menos até a metade, ou então 100% desse movimento. Nesse caso ele devolveu bem mais do que 100%, começou a cair de novo, dando uma nova força vendedora, e aí novamente ele tende a desenvolver todo o movimento, ou então até a metade desse movimento. Nesse caso ele faz esse cenário, né? Ele puxa forte para baixo, quando ele vai subindo, ele gera pra gente o nosso POI, né? O POI ele vai estar bem aqui, vou mostrar para vocês, beleza? Bem aqui foi o POI que eu montei a posição, beleza? Então esse aqui é o POI, ó. O preço ele vem e faz 1, 2, 3, quebra fundos e quebra topos, pessoal. Esse 1, 2, 3 quebra fundos, quebra topos, valida o POI. Eu já peguei ali direto na quebra da zona, né? Então na quebra dessa região aqui já era uma zona favorável, porém eu fiz uma filtragem um pouco diferente. Eu utilizei do volume profile, que é essa ferramenta que a gente consegue ver o maior volume de negociações, e aí eu filtrei a partir ali da onde o preço tava, ó. Então ele veio aqui, levei até onde estava mais próximo da POC, que é essa linha vermelha de maior concentração de volume, e coloquei minha posição naquela região. Vou estar mostrando para vocês agora o desenvolvimento desse trade, né? Então eu montei a posição exatamente aqui, stop abaixo dos fundos um pouquinho, para participar de todo esse cenário de alta. Então o preço foi lá, testou minha região, veio subindo e desenvolveu bem mais de 3 vezes o risco. Foi um trade que bateu ali quase 15 vezes o risco, né? Ele chegou ali a 13 vezes, 14 vezes o risco. E aí, ele voltou devolvendo todo esse movimento. Então, bateu lá, literais, 14 vezes o risco, certo? 13,98 por aí. E a gente participou desse movimento. Vou estar trazendo para vocês agora na tela como que foi o trade na prática, fechou? Vamos juntos. Fui! 2 vezes o nosso risco. Como eu comentei, toda vez que bate 2 vezes o nosso risco, a gente conduz para o 0 a 0 as posições. Então, vamos estar dando as conduções aqui. Levar o stop daqui de baixo para aproximadamente $8 ali de lucro. Deixar abaixo desse fundo aqui, ó. $3 de lucro, beleza? Vamos deixar aqui e deixar o preço tocando. Ele ainda tem muito para subir. Conforme ele for subindo, a gente vai levando essa posição mais longe.
Vamos vendo esse movimento acontecer. O preço vem esticando. Ele se aproximando da zona, a gente vai levando mais longe essa movimentação. Vamos conduzindo os stops para cima. Vamos acompanhando essa movimentação aqui. O preço atinge 3 vezes o nosso risco. Vamos fazer as conduções agora para próximo do preço. Com 3,98 mais ou menos. Deixa ele esticar um pouquinho mais. Aí. 3,78. Ixi, tá difícil agora de levar ele. Pronto. Deixar ele aqui embaixo do fundo. Conforme ele sobe um pouco mais, a gente vai levando. Beleza, preço em 3 vezes o nosso risco, que é 150. Só deixar ele levando, efetuando as conduções agora, cada vez mais longe. Deixar aqui acima desse topo a liquidez. Vamos lá, pessoal, acompanhando posições, hein? Ao vivo, cá estamos. Fechou a nossa posição. 3 vezes o nosso risco, pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não me conhece, já me segue aqui no meu Instagram, ó, garcia.trades. Lá eu posto diariamente minha rotina, mostrando desenvolvimento de configurações, pré-configurações. E também, se você não me conhece aqui no YouTube, talvez você esteja vendo esse vídeo por algum outro lugar, já passa lá no canal também, @GCTrader. Toda quinta-feira agora eu tô fazendo um desafio para passar na prova da FTMO de $10.000. A gente tem que atingir ali uma meta de $11.000 na primeira fase e $500 na segunda. Na última quinta-feira a gente já conseguiu ter boas operações, voltamos pro 0 a 0, a gente tava negativo, agora a gente tá de volta no jogo, beleza? Então já me segue lá. No Instagram eu posto o link da live, aqui no YouTube também, caso você tenha o sininho ativado, né? Já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. E aí, aqui, quando o sininho estiver ativado, você já consegue ver a notificação da live ao vivo, fechou? Pessoal, vamos juntos, conte comigo pra qualquer coisa, valeu, fui!